quesito da era digital, a gente sabe que isso é um marco extremamente delicado. Toda vez que a gente vai trabalhar as questões digitais, seja com os pais, com os responsáveis, com pessoas de uma geração até mais anterior, a gente vai se deparar com isso. Por quê? Basicamente é essa ideia. A gente sabe que a gente está dividido em pessoas que são nativos digitais, ou seja, as gerações agora, essa aqui está a geração alfa, mas a gente tem uma geração mais recente ainda, né? Que já nasceu imerso com a tecnologia, né? Literalmente, assim, teve o parto e já viu ali uma câmera. A primeira coisa que vê, muitas vezes, é um artefato tecnológico, né? Assim, a gente tem algo do tipo. E ele não deixa de estar impregnado e exposto a isso. As crianças estão acessando, são lugares inimagináveis, tá? Dentro do quesito digital, assim. Existem mil e um mundos para dentro daquilo, né? Às vezes a gente está fazendo controle parental lá de plataforma de rede social, mas tem uma série de outros aplicativos e dispositivos que é uma coisa assustadora, né? Então, a gente tem o que a gente chama de dependência digital patológica. O que que acontece? Quando a gente vai falar do quesito das dependências, eu acho que todo mundo está mais afim com as dependências químicas, tá? Então, você tem uma dependência de substância, álcool, drogas, qualquer outra coisa. Só que, o que que a gente já tem dos registros da neurociência? Os mesmos caminhos neurais das dependências químicas no cérebro são ativados pelo uso de tecnologia. Dependência é alguma coisa muito séria, muito grave. A gente diz assim, é um estado onde o sujeito ele não detém mais o controle. Há um lugar de inconsciência. Eu acho que isso é uma palavra-chave aqui para a gente poder pensar. A gente passa a ter ações inconscientes. O que significa isso? Não passa pela barreira da consciência. O sujeito ele perde a capacidade de parar o processo, né? Ele não consegue não fazer, ele não consegue não consumir. Dependendo do grau da dependência, ele vai passar o ato de várias formas para estar em contato com a substância. O que que vai aparecer para a gente, né, das crianças e dos adolescentes? Comportamentos, muitas vezes, que antes a gente chamava de birra, mas que vamos pensar, uma pessoa que é adicta, quando ela não pode ter acesso à substância, ela vai entrar num quadro de abstinência, tá? É que existem etapas para um processo de abstinência. E ela vai reagir a isso, não só emocionalmente, né, mas de uma forma conversiva. Ela vai entrar no processo de fissura, ela vai ficar inconsciente, ela vai ter reações ali, impulsivas. Então, a gente tem na tecnologia o que a gente chama, né, das dependências comportamentais, que são as behavior addictions, né, esse termo que veio, que é justamente isso, que você não precisa necessariamente ter uma substância ali, tá? Mas que ela existe para nós da mesma maneira e com intensidade até um pouco mais agravada, que é o que a gente tem visto agora recentemente, né, nos estudos. O que que acontece aqui com essa parte da neurobiologia da dependência, né? E uma vez que a pessoa está adicta lá, ela está vivendo em estado de dependência, veja bem, nosso cérebro ele tem uma coisa que chama sistema de recompensa, tá? Que é o sistema límbico do cérebro, composto por algumas áreas. O nosso cérebro, imagine que ele sempre vai buscar por situações prazerosas, tá? O nosso cérebro é um pouco vendido, assim, onde tem desprazer, ele sai correndo, ele quer saber aquilo que produz ali sensação de bem-estar e felicidade e tudo mais. Existem uma série de hormônios que a gente chama de sistema dopaminérgico, né? Como a gente acho que hoje em dia é mais falado, né? Mas a dopamina, a serotonina, os hormônios de felicidade, né? Quando você estimula ali o seu sistema de recompensa, tá? O sistema límbico do cérebro. Tudo que é construído dentro dos dispositivos digitais, eles servem e se fazem isso, né, para capturar ali primeiro. O cérebro tem função executiva, então você captura primeiro a atenção humana. Uma vez que você captura a atenção humana, você faz com que o sujeito tenha que ficar engajado. E aí eu acho que é uma realidade comum a todos. Os jogos, as redes sociais, as plataformas, esse dispositivo de tela infinita, que isso é um dos sintomas que a gente vê muito, né? Que a gente chama de scrolling, que é ficar rolando, assim. Você vai avaliando vocês, assim, os comportamentos, quando você vê, foi 1, 2 horas fazendo nada, só rolando a tela. Quando você se dá conta que você volta, você fala, meu Deus, o que eu estava fazendo aqui, né? Assim, mas tudo é pensado para que a gente tenha a captura das nossas funções cerebrais. Então, você vai capturar a atenção. A gente fala muito do hackeamento da atenção humana, e aí, não querendo ser pessimista, mas também tentando trazer um marco do que a gente vê, né? No atual momento, a nossa atenção já está ali quase que de todo capturada pelos dispositivos digitais. Isso aqui hiperestimula, tá? O sistema de recompensa. Isso aqui é extremamente dopaminérgico, porque você tem estímulo o tempo todo. O que que a gente precisa para ter uma ativação ali significativa no nosso sistema límbico? Estímulo.
Então, uma vez que a gente é hiperestimulado, nosso cérebro, quando, né, acordado, evidentemente em atividade, ele passa sempre a estar ali buscando por esse novo estímulo. A coisa é séria e é grave. E a gente não consegue olhar, por exemplo, para os alunos, para os nossos filhos, para a gente mesmo, e dizer assim: essa pessoa aqui tem uma predisposição enorme a desenvolver uma dependência digital patológica. Tá? Isso vai se dando e o sujeito muitas vezes não vai vendo prejuízos enormes, tá? Enormes na vida como um todo. E aí eu vou tentar me ater aqui na proposta, que é olhar para a primeira infância e a gente falar dos jovens. Eu gosto de fazer um recorte mais, por exemplo, de 0 a 7 anos, que é uma fase do cérebro que a gente tem, que é muito neuroplástico, né? Ali a criança ela está numa fase de desenvolvimento, então tudo que ela recebe fica muito bem registrado, ou deveria, né? Que a gente também tem esse ponto para pensar. Quando a criança em desenvolvimento, ela precisa de estímulo, mas não é hiperestímulos e nem estímulos que não tem nenhum tipo de mapeamento. Então a criança ela vai precisar assim de ter as trocas afetivas, ela precisa desenvolver o social, ela precisa desenvolver a relação dela com o mundo, ela precisa de várias coisas. E aí a gente vai falar desse desafio da tecnologia. Não sei vocês, mas aqueles termos, chupeta digital, né? Eu preciso fazer as coisas, e aí a criança, se eu boto a tela, ela fica quieta. Evidentemente, ela fica quieta. Imagina um cérebro sedento, né, de estímulos, e você pega uma tela, né, todos nós, e coloca ali, né, um monte de coisas acontecendo a todo minuto, a todo tempo, né? É óbvio que isso vai ficar impregnado, ela vai ficar capturada. E ela vai estar consumindo isso. A criança consome aquilo que ela é exposta também, né? Muitas vezes a gente acha, que bonitinho, tá vendo só o desenho. Só que isso tem uma neuromodulação de algumas funções internas, que também, a gente sabe que tem cérebro, mas a gente não vê o cérebro ali em funcionamento, tá? Então, assim, as principais afetações que a gente percebe dentro do desenvolvimento cognitivo das crianças. A atenção é a primeira coisa, tá? Quando a criança ela fica muito exposta à tela, quando você tira o recurso da hiperestimulação, e aí, por exemplo, ela vai para a escola, e aí ela precisa ter um outro padrão atencional, ela precisa ali, né, ter o que a gente chama de uma certa flexibilidade cognitiva, de mudar a ambiência e ali, então, entender de outra maneira. A gente encontra um monte de impasse nisso. Tem criança que não consegue. E aí eu vou dizer clinicamente para vocês. A gente tem um boom, já tem um tempo, né, dos diagnósticos de TDAH, assim como a gente tem um boom dos diagnósticos de autismo. Lá no DELETE, no laboratório, a gente recebia fazia atendimento público, né? Uma lista enorme, gigantesca, que a gente não dava conta, evidentemente, né, com a equipe que a gente tinha de conseguir assistir a todos, mas muitas coisas que me chamavam a atenção, acho que eu até comentei isso em reunião, é que isso eu vejo no meu outro trabalho também, no meu outro vínculo, né? Que é como neuropsicólogo. Então, é mais interessante ainda, porque eu recebo para fazer a avaliação, né? Eu recebo quando vem ali a coisa, ó, tem aqui essa problemática, aí tem que ir na escola, então eu acabo vendo uma coisa mais global. A maior parte dos diagnósticos de autismo que chega de crianças na primeira infância, tá? E aí eu vou fazer um recorte menor, até os 5, para ser mais honesta com os números. A gente vê que não tem uma coisa clássica do autismo. O que você tem é falta de habilidade social. Quando você vai ouvir a história das crianças, e aí eu vou no lugar investigativo, né, de como é que foi o uso de tela, como é que é isso, como é que... São crianças que ficaram extremamente expostas e não estimuladas, né? Então a criança não socializou. Então é óbvio, né, que algumas vertentes, né, que a gente usa ali dentro do espectro para enxergar ali, por exemplo, uma questão diagnóstica, essa criança ela vai estar em defasagem. Percepção social, não teve. Aí você vai olhar lá, cognição social, que é uma outra coisa, não teve. Não tem. Né? Por quê? Porque a tela não produz isso. Tá? Então, a gente vai vendo as delicadezas. Né? Então, cognitivamente, a gente sabe que tem impactos importantes, uma exposição abusiva às telas. Né? Acho que a gente está falando aqui de coisas, né? Não é aquilo que é um pouco, aquilo que é controlado de certa forma. É uma coisa quando a gente está falando de casos que as crianças ficam ali. Alguém cunhou um termo agora sobre o abandono digital, tá? Nas varas de família, para começar a rodar essa tese, para falar de crianças que são abandonadas ao digital, né? Assim, nesse processo da primeira infância, tá? Que é necessariamente estruturante para todo sujeito humano, todos nós. Existe uma coisa extremamente importante na vida de todo ser humano, das crianças, principalmente, que se chama, dentro das funções executivas do cérebro, controle inibitório. Veja bem, controle inibitório é aquela coisa da criança.
antigamente tinha os testes, né? Assim, você botava os marshmallows e falava assim, ó, se você esperar aqui e não comer o primeiro, você vai ganhar mais um. E aí a criança, às vezes come, às vezes não come, deixa ali, né? O que que é o controle inibitório? A gente precisa aprender, assim, as crianças a desenvolver esse momento de parar. Eu digo que, para mim, acho que a primeira entrada no processo de construção de tomada de consciência é a criança desenvolver o controle inibitório dela. Tá? Se você tira totalmente, o que que acontece? Eu digo assim, olha, meu filho não vai usar isso aqui. Celular realmente não faz muito sentido, né? Mas, assim, a tecnologia como um todo, até seus 12 anos de idade. Sabe o que que acontece? Quando ele fizer 12 anos de idade, que ele tiver o primeiro acesso lá à tecnologia, essa criança vai sair de um total, né, de uma privação total, e vai virar para um transtorno de descontrole, né, que eu digo de impulsos. Por quê? Porque ela vai pegar aquilo pela primeira vez. Ela vai entrar naquilo porque ela não tem controle inibitório, ela não entendeu o que que ela pode ou não fazer com isso. Tá? Então, é o que a gente faz. Aí onde é que entra os pais, os responsáveis, a escola. Então, a lei ajudou a mediar isso na escola, porque, de novo, imagina tocar um processo de aprendizado, de aprendizagem, ensino-aprendizagem, então aí os professores, né, assim, mestres, é inviável. Imagino que os relatos sejam demais, né? Assim, eu não consigo nem ver como era com os telefones, né? Essa possibilidade de crianças que às vezes não conseguem. Às vezes eu não consigo, e aí distrai o outro, e aí está no processo, aí daqui a pouco fica. Então, isso tem um lugar, mas aí fica para os responsáveis, né? As reflexões, como é que isso está em casa? Eu já recolhi que não pode ir na escola, aumentou compulsoriamente em casa. E aí o pai, a mãe, o cuidador responsável vai botar um limite, o que que acontece? Reações que podem ser birra, mas podem ser reações de abstinência, que é o que a gente chama de nomofobia. Nomofobia é uma expressão inglesa, né? Que ela significa no mobile phobia, ou seja, a fobia de ficar sem celular. Crises, muitas crises, a raiva muito presente, o descontrole. Então, o que a gente vê nas crianças é que é quase que um manejo, assim, uma dificuldade do meu filho não estar com o telefone. Porque se tirar, o que eu ouço na clínica é assim, surtou. Meu filho está surtado, ele surta, né? Eu tento tirar, ele entra em crise, ele joga coisa, ele bate. Quantidade de estímulo que a gente fica aqui, é tanta informação o tempo inteiro, que os problemas de sono têm aparecido de forma significativa, né? Para as crianças, isso não é diferente. Tem muita criança que está tendo dificuldade, não sei, novamente, filhos de vocês, para iniciar o sono. Porque fica tão hiperestimulado, e aí vamos lá, né? A gente junta com a psicologia. A criança vive fases, né? Tem uma fase da criança, essa então da primeira infância, é a fase do lúdico. Então a criança ela não está vendo assim o desenho do jeito que está. Ela vai pegar todo aquele material e geralmente antes de rebaixar a consciência, ela começa a ter ali os seus acessos da fantasia, a pensar um monstro, né? Não só monstro, mas aquilo. Então passa-se um tempo nesse processo elaborativo, muitas vezes atrapalha o período de sono. Nos jovens, o que a gente tem visto são muitas coisas. Seguindo a fase normal do desenvolvimento humano, quando a gente chega na adolescência, se a adolescência ela é um período crítico. Então, a gente tem muitas crises de identidade, a gente tem consolidação de identidade, a gente tem uma coisa que acontece, né, na família, que é o adolescente ele precisa se diferenciar desse núcleo familiar para validar a sua identidade no mundo. Então, é aquela coisa de, meu filho aceitava isso, agora não vai, não participa mais dos encontros da família, né? Meu filho ficou diferente, ele nunca gostou, sei lá, de rock, mas agora ele anda com um grupo que ouve isso. É aquele momento delicado, porque tem aberturas, experiências ao mundo, então o uso de substâncias e um cérebro também, né? Que está com rebaixamento de controle inibitório ainda, e tende a ser muito mais suscetível aos comportamentos de risco, que a gente chama. Aí vamos de novo aqui, a gente vai juntar isso com a questão tecnológica. A maior parte da questão da ansiedade dos jovens hoje está ligada à questão de uso de rede social. Ponto indiscutível. Jovem e rede social, veja bem, os jovens, aí vamos voltar lá, essa geração que não é a nossa, que pode causar um estranhamento, mas como assim? Nasceu com a identidade mundo real fusionada com a identidade digital, tá? Hoje em dia é difícil saber quem sou eu e você quem sou eu de tal, né? Isso tem gerado muita coisa, assim, ansiedade, depressão, os casos de automutilação e por aí vai, tá? Então, como que a gente vai ver?
Na escola aparece muito, e aí aparece mesmo, não é só bom diagnóstico. Os déficits, porque no jovem e adolescente a gente consegue ver mesmo na avaliação, né? Não é tão enviesado por possibilidades diagnósticas, porque já passou um tempo importante de estimulação da primeira infância. Então a gente consegue, de fato, observar quando tem déficit. Isso inclui também as patologias de videogame, outras adicções, se a gente levar isso aqui para o campo dos jovens, né? Game addiction é uma coisa, o gambling addiction, que é das apostas, é outra, mas o funcionamento, né, é mais ou menos semelhante ali da coisa. Não é igual. Mas, o que a gente viu? Que isso aqui está errado, tá? Não é 5, eu botei 5,4, é 54% dos jovens, eu botei a vírgula no lugar errado ali, 54% dos jovens, eles que apostam hoje em dia, atualmente, têm comportamento de risco. Em comparação com 37,7% dos adultos, que já estão quase que em sua totalidade devastados ali. Uma coisa que acomete muitos jovens é o que a gente chama de Fear of Missing Out, tá? Que é conhecido como FOMO, é uma sigla, que é o medo de ficar de fora. Por quê? A cada minuto que a gente está aqui, aconteceu um monte de coisa. Isso aqui, para um jovem adolescente, é um monte de coisa mesmo. Imagine que a vida dele está aqui. Então, é o grupo dos amigos, é a rede social, é a quantidade de curtidas, é se foi cancelado, se não foi, né? Então, tem toda uma vida que acontece. Isso vai gerando, então, esse adolescente, ele não consegue ficar muito tempo longe da tecnologia, porque ele tem o que a gente chama de FOMO, que é esse medo de ficar de fora. Tá? Adultos também. Tá? A gente está lendo adolescente, mas vamos refletir, né? Vamos trazer para nós. Principais impactos, aí, né, eu trouxe porque, para mim, acho que do ponto de vista clínico, mas eu vejo que isso aqui é muito devastador, que é tanto da autoimagem quanto da autoestima. A fase do jovem, como eu falei, é a identidade, lembre-se disso, assim, adolescente a construir identidade. Então, validação, que não é mais só social, é validação digital. Ah, meu filho do nada entrou num quadro depressivo. Às vezes o que está acontecendo aqui no grupo são eventos assim que a gente não tem ideia, sabe? É uma foto que botou agora com inteligência artificial. As interações tão complicadas, porque se cria um monte de realidade que não existe, se divulga. Tem uma gravidade muito gritante nas coisas, né? Como é que a gente cuida disso? Que é o que deve estar ali na frente. Orientação. Isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente poder tomar conhecimento é orientação, educação digital. Então, por exemplo, as crianças que são expostas a conteúdos mais nocivos, né? Porque aparece do nada, a criança está lá navegando, sem nenhum tipo de controle parental, ela começa a ter, às vezes, acesso à violência, pornografia, que é uma coisa que está aparecendo muito, né? Então, ela passa a ter contato com materiais que ela ainda não tem capacidade ali para elaborar de uma forma um pouco mais objetiva. Isso tudo volta muito para o corpo, costuma voltar em movimentos muito, que a gente fala, conversivos, porque são assuntos tabu que a criança não pode falar. E aí aquilo que não fala, faz o quê? Vai para o corpo, né? Porque, de novo, o psiquismo tem limite. Vai para o corpo. Ah, sim, era o que eu estava falando de automutilação. Os eventos de automutilação é quando a carga mental geralmente está muito alta. E aí, geralmente, tem duas possibilidades. Ou as pessoas, né? Não só crianças e adolescentes, mas se cortam para poder aliviar um pouco. Ou então está num grau de sofrimento tão grande que vive essa anestesia emocional que infligem ali para sentir que estão vivos, né? Assim, sentir que está dentro daquele corpo ainda. O que tem sido potencializado, sim, por isso aqui, que está 24 horas disponível. Está dentro da nossa casa, que está o tempo inteiro. Não é demonizar a tecnologia é ótima. Na educação, então, a gente pensa várias possibilidades. Mas nesse detalhe da saúde mental, né, e nos impactos ali das funções cerebrais, pensando na aprendizagem, desenvolvimento, é importante a gente estar atento, tá? Então, a gente tem isso, a questão de furto de identidade, como eu falei, acontece. Isso aqui é legal vocês terem como cartas, assim, para ter mais ou menos uma ideia, assim, será que pode ser uma coisa que tem a ver com isso? Será que não? É app via rede social? É grupo? Esse último aqui é isso que a gente viu de maior gravidade, né? Que apareceu com a questão da adultização das crianças e a exposição dos responsáveis e a responsabilização, né? Aqui também acho que tem outras coisas que são mais que eu botei do cyberbullying, que acontece muito, e aparece, né, essa perseguição que antes acontecia, em tese, só no ambiente escolar, entre os pares, e aí isso fica extrapolado por conta da tecnologia. O grooming, que é esse ato de aliciar os menores, aparece muito nas reportagens mais da Polícia Civil, né, de que foi pego esquemas de aliciamento infantil.
também são os riscos, né? Tô botando aqui o que pode ter disposição mais arriscada. Essas partes, assim, das extorsões que aparecem das fotos íntimas, isso é muito em jogo também, né? Essa manipulação ali, de conseguir depois chantagear. E o roubo também aí dos dados, né? Também mais sensíveis, e também chantagear, né? Via ameaças, via outras coisas. Observar em casa, mas eu botei três, porque acho que fica mais fácil da gente ver. Então, mudança de humor e comportamento. Eu sempre digo, ninguém conhece mais os filhos do que os pais ou cuidadores, né, que estão investidos, a pessoa que está ali com aquela criança na vida, né, que acompanha. Teve mudança de humor, teve mudança de comportamento, a gente tem que ficar atento. Na primeira infância, depressão na criança é o contrário. Meu filho começou a ficar mais irritado, meu filho começou, né, mais irritadiço, ele começou a ficar mais intolerante, ele se frustra por tudo, pode estar super deprimido, né? A ideia é que às vezes a gente tem de depressão é uma coisa meio clássica, sim, nossa, mas ele está. Então, isso é uma coisa importante, né? Se aparece, tem aparecido quadros mais significativos. Principalmente quando usa a tecnologia interrompida. Então, tirou, e aí eu sempre sugiro assim, nossa, realmente, eu trabalho, a minha vida está corrida e tal. Tenta ver, às vezes, um final de semana, um dia que seja, que tenha ali uma vacância de horários, de descanso. Tenta dar uma olhada primeiro passo, assim, quanto é possível ou não manejar essa questão da tela com o filho. Filho, eu estava pensando aqui, você costuma ver tanto tempo, vamos tentar organizar. Gente, é o sentar junto e pensar, uma coisa que eu sempre oriento é fazer uma mudança da dinâmica familiar. Se a gente fala só da criança, a criança não está inserida, né? Então a gente tem que sentar e todo mundo dá. E com a criança a gente pensa, olha, quanto tempo e a televisão, né? A gente dividir, montar uns planos ali mais familiares, fazer o desafio da família, desafio de uma semana. Tem crianças que funcionam muito bem com recompensa. Estou falando aquela coisa, faz isso que eu te dou aquilo. A recompensa é no sentido de é, a gente fala de fazer uma contra-gamificação das telas. A tela dá uma recompensa imediata para a criança o tempo todo. A gente tirar essa ideia de que se em uma semana, né, ele conseguir ali manter tal tempo e fazer uma outra atividade, etc e tal, e a gente propor alguma outra possibilidade, isso pode ser revertido em alguma coisa. Né? Eu que vou falar o que eu faço. Meu filho tem um manual de controle das telas que a gente pinta esse manual de diversas formas. Assim. Ele já está mais safo, né? Que eu tenho um menorzinho agora. Mas que a gente tem os bichinhos que andam, e a cada vez que conquista uma coisa, ele pode escolher uma atividade offline. E aí é jogo, é figurinha, é não sei o quê, não sei o que lá. E isso meio que funciona, assim, ele sai um pouco da tela, compartilhar uma experiência empírica, tá? Mas cada um vai ter a sensibilidade aí de pensar e consegue ali dar um outro lugar para a coisa. Não fica totalmente aficionado. Porque a gente tem que, às vezes, usar uma coisa meio pareada, né? Senão a gente fica perdido, as crianças só ficam ali mesmo. Declínio acadêmico, então, na escola, é sempre bom ver, acompanhar, procurar saber dos filhos como é que está o andamento. Poxa, o CAP é uma escola de excelência também, né? É muito bom, assim, poder contar com uma equipe de professores, que a gente sabe que são professores investidos, atentos. Nem sempre a gente vai encontrar isso em outras realidades escolares, né, infelizmente. E a questão do isolamento, tá? O isolamento é um fator importante e muito marcante, principalmente para jovens e adolescentes, é isolamento. Quando o jovem começa a ficar isolado demais, é importante entender o que pode ter por trás da porta do quarto. Orientações, eu acho que a gente por aqui meio que acaba, né? Mas assim, o que dá para fazer? As rotinas digitais que a gente fala, então, essas rotinas saudáveis, né, de poder pensar a questão da tecnologia. O exemplo, isso é o principal. Não adianta exigir da criança aquilo que a gente não pratica, não dá. Isso até causa uma dissonância cognitiva na criança que não é interessante. Estimular as atividades, que é bastante óbvio, mas a gente sabe que não é uma tarefa tranquila no mundo atual. A tecnologia captura os adultos também, justamente para tirar aquilo que a gente falou, da disponibilidade do tempo, né? A questão do diálogo também, talvez naturalizar um pouco mais essas conversas sobre saúde digital, de tecnologia, perguntar o que acha, o que você mais gosta, o que você acha que chama atenção, você acha que isso é uma coisa que faz bem, que não faz, tentar trazer isso para discussões mais familiares mesmo, assim, um tema, né, de pensar, buscar apoio profissional, tá? Quando precisar, eu sei que é difícil, mas eu não, eu ainda não tenho condição. O CAPES tem uma equipe muito boa, o nosso SUS é muito potente também. Então, dá para ter um aconselhamento, dá para buscar, às vezes, uma primeira entrada, os CAPSIs, que são os CAPs infantis, né? Sempre, geralmente, mais da área. Quem não pode acessar um serviço de psicologia, aqueles que podem também.
As universidades disponibilizam também serviços DPA, né, de divisões de psicologia aplicada. Eu acho que fazer, se você está com dúvida, se está de mais ou está de menos, pede uma avaliação, sabe? Vai até um profissional, busca uma orientação, conta o caso específico do seu filho, como é que tá, para que você tenha um feedback. Porque às vezes a gente olha e fala, meu Deus, será? Às vezes não. Às vezes é uma coisa da fase mesmo, né? Está dentro do processo. E tem um monte mais de coisa que a gente pode ir trocando também, tá? Tentei pegar algumas aqui só. E acho que é isso, né? Assim, que o problema não é a tecnologia, não é para a gente demonizar, mas é entender que precisa ser acompanhado. Os pais têm responsabilidade, sim, pela vida digital dos filhos e também pela sua própria vida digital, né? Porque o vício, a adicção é isso. Uma vez que entra, pode entrar, né? A gente, quando está ali no estado de adoecimento, a gente também não consegue cuidar, tá? Então, vamos tentar se olhar, né? Acho que era isso, gente, que eu tinha para trazer. De novo, não sei, né, se fez sentido para vocês, se pude somar com alguma coisa, mas assim, no que vocês precisarem também, dentro disso, estou super disponível para contribuir com vocês.